Oi, gente. Hoje eu vim falar sobre um assunto que eu tenho observado há muitos anos mesmo. Eu tenho observado mulheres que estão destruídas em seus relacionamentos. Mulheres que perderam a vontade de viver, perderam o sorriso no rosto, estão totalmente desesperançadas, tanto na questão emocional, né, assim, de relacionamentos, como também na vida. Por quê? Porque a partir do momento que a gente se sente triste e foi assim profundamente machucada, a nossa tendência é a gente assim desvitalizar mesmo, sabe? É a gente se sentir assim apreensiva, sem esperança, sem perspectivas, sem desejos mais para sonhar. E essas mulheres estão assim cada vez mais aumentando o número delas. Sem contar aquelas, né, que perdem as suas vidas, né, em relacionamentos que são, né, narcisistas, né, psicopatas. Então, elas se permitem, né, um relacionamento com aquela intenção de amar, de ser amada, de ser feliz, né? Que essa é a nossa busca, né? É a nossa incessante, né, causa que a gente defende, né, a todo custo. Mas aí é que tá. Será que deve ser a todo custo? Né? Porque muitas vezes a gente se submete a relacionamentos assim, né? O primeiro de tudo, né, o que faz a gente entrar em relacionamentos abusivos é exatamente a primeira questão, que é a carência. Ela te faz você estar tão assim, se sentindo necessitado de ter alguém e só visa a questão de ter alguém ao seu lado e você assim, sabe, a pessoa deu um sorriso para você e você diz, pronto, tá me amando, você já se imagina casando, você já se imagina tendo filho, formando família e sendo feliz, sem saber qual é a verdadeira intenção da outra pessoa. A carência, ela faz esse papel, sabe, sabotador nas nossas relações, porque a gente não consegue fazer o filtro, né, de quem realmente deveria entrar ou não em nossas vidas, porque quando a gente para pensar, né, sem emoção, né, não é só com razão, mas é com sabedoria, com discernimento, a gente percebe que quando a gente parte para o momento da gente escolher alguém para nossas vidas, a gente precisa fazer um filtro e deixar um pouco a questão de, eu preciso, eu já estou na minha idade. Eu conheço pessoas que estão hoje com vidas destruídas, relacionamentos frustrados. Por quê? Porque não aguentaram o tempo da espera. Não porque eu já estou na idade, não porque eu não consigo, todo mundo tem seu pai, eu não tenho o meu, e é assim, e vai, e o primeiro que dá um sorriso, a pessoa se entrega ali. Mas é lógico que todo aquele que vem com interesse, nem que seja de ficar com você por um breve tempo, vai te demonstrar ali uma conquista, uma certa alegria, um certo conforto, um certo bem-estar para você. Vai fazer você se sentir percebida, notada, amada, diferente, né, de outros que passaram. Você sempre vai achar que o novo veio para somar e para fazer a diferença. Mas na verdade, o inimigo, ele vem disfarçado, né? A ovelha, ela vem disfarçada de lobo. E é onde a gente precisa avaliar sem a emoção. É importante a gente saber que aquela pessoa assim, né, dá aquela fagulha assim, né, no nosso coração, né, dá aquele frio na barriga. Isso é gostoso da gente sentir. Mas melhor do que isso é a gente saber se aquela pessoa tem o mesmo propósito. Por quê? Relacionamentos só duram ou só dão certo
ou só podem viver o plano maior de Deus para um casal quando existem propósitos semelhantes. A gente não vai dizer igual, né? Porque cada um tem o seu propósito, cada um tem os seus sonhos, mas quando a gente encontra a pessoa real para a gente compartilhar essa nossa jornada de vida aqui na Terra, né? A gente precisa saber que essa pessoa tem projetos e tem propósitos semelhantes. Por isso que a gente fala assim que Deus, ele não une vidas, ele une propósitos. Porque imagina, você tem um propósito de ser uma pessoa que deseja assim, já firmou uma aliança com Deus e decidiu viver essa aliança de fato, servindo a Deus com santidade, com verdade, com amor, sabe? Com dedicação, com obediência. Aí você se depara com uma pessoa que assim, conhece a Deus de ouvir falar. E na verdade assim, primeiro, não teve um encontro com Ele. Segundo, não formou uma aliança. E terceiro, não está em obediência a Ele. De querer o quê? Ter um relacionamento de fidelidade, de ter um relacionamento de amor, de compromisso, de respeito, né? Por que a maioria, quando chega assim no caos, no limite da decepção do relacionamento, é a falta de respeito? Porque, olha, parece estranho, mas existem muitas pessoas que se casaram, construíram a vida, viveram a vida inteira juntos, mas sem amor. Na verdade, existia o quê? O respeito. E aquelas pessoas, o respeito, sabe? Aquela cumplicidade ali de viver, de ter escolhido viver ao lado do outro, fez aquele compromisso ali e teve uma vida feliz de amor com aquela pessoa ali, porque a partir do momento que você tem respeito pelo outro, você não invade o respeito do limite do outro, você não interfere e não prejudica o outro. Agora, você deve estar se perguntando, mas como assim, já casar por respeito e não por amor? É porque, infelizmente, existem muitas pessoas, isso é a realidade, tá, gente? Isso não é o que é o aconselhável ou que isso seja o preferível. Mas quantas pessoas, né, se sentem tristes, por quê? Porque aquele grande amor da sua vida decidiu ir embora. Decidiu não fazer de você a pessoa que ele escolheu para estar junto, o amor, o grande amor de sua vida. E essas pessoas se sentem assim, né, com as mãos atadas, porque é como se diz, dois não casam quando um não quer, né, assim o ditado que diz, e essa é a verdade. Não adianta a gente dizer que é diferente porque é assim. Então, quando a gente se apaixona, a gente tá ali amando aquela pessoa assim, a gente precisa saber que o amor está em concordância. A gente não pode ficar com o outro só porque a gente quer. E você muitas vezes se contradiz ou se prejudica. Por quê? Porque você começa a mostrar para o outro, mesmo você nota, você observa que o outro ele não está na mesma sintonia, não está com o mesmo propósito, não está com a mesma intenção. Mas aí você faz, não, eu vou mostrar os atributos que eu posso oferecer para que essa pessoa, ela se encante por mim, essa pessoa me ame, essa pessoa me escolha e ela veja que eu sou a única no mundo para que ela escolha para viver a vida dela. E muitas convencem, né? Só que aí o outro fica, não é porque ele descobriu que ama e descobriu que aquela pessoa é especial. Não. Ela decidiu ficar porque tem coisas que atraíram a ela em outros sentidos, né? É o velho jogo do interesse. Aí é onde você tem que se perguntar, vale a pena, né? Vale a pena? Aí você deve dizer, Jaque, mas isso acontece lá fora no mundo, né? Com as pessoas que não conhecem a Deus, né? Mas infelizmente existem muitas pessoas, né, que se dizem cristãs, mas que estão à procura, né, do que a outra pode oferecer e olhando o entorno e não a pessoa, né? E aí é onde acontecem as destruições. Por quê? Porque tudo que é falso,
um dia se revela, né? Então, as pessoas não conseguem manter uma estabilidade na mentira. Então, o relacionamento que foi criado em cima de uma situação de conformismo, de aceitação oportunista ou de interesses, né, egoístas, maquiavélicos, uma hora isso não vai dar certo. Aí você deve se perguntar, mas e aí, Jaque? O que é que a gente faz, né? Por que que isso acontece, né? Por que que isso acontece de fato, né? A gente precisa olhar primeiramente uma coisa, o amor próprio. Porque quando a gente está baseado nas nossas fraquezas, que é a carência ou o desespero, né? A gente tende a dar passos falsos. Mas a gente precisa olhar o nosso amor próprio. O que é o amor próprio? É a forma que você se trata. Porque a partir do momento, as pessoas confundem muito, né? Amor próprio com autoestima. O amor próprio é como você se trata. E a autoestima é como você se vê. Então, se você está se tratando, se seu amor próprio por você, você está se tratando de forma, de qualquer modo, e você está permitindo qualquer pessoa entrar na sua vida, você não está se amando. Você precisa saber o respeito que você delimita a você mesmo, sabe? É você dizer, olha, quando você vê certas situações, certas ofertas de relacionamento, seja ela até de qual gênero for, seja família, seja amizade, seja relacionamento afetivo, você tem que saber delimitar o espaço e o limite. Então, se você conhece alguém e você permite que aquela pessoa ela entre na sua vida, oferecendo para você aquilo que não é o que você tinha proposto, vou dar um exemplo. Quantos homens entram na vida de muitas mulheres, né? Olha, não, a gente, não, eu gosto de você, eu quero ficar com você, né? Aí demonstra todo aquele interesse e na verdade aquela pessoa ali acha que a pessoa assim, não é, mas com o tempo a gente vai assim, se dando bem, ele vai ver que eu sou tão legal, né? Eu sou maravilhosa, eu sou, né, melhor do que todas e ele vai casar comigo, né? E nisso a gente se permite. E aí passam os anos, né? Passa o tempo, a gente fica ali naquela esperança, naquela perspectiva. Aí depois vem a frustração. Por quê? Porque aquela pessoa não estava com o mesmo propósito da gente, né? E a gente aceita as migalhas, aceita as lentilhas que aquela pessoa ali oferece pra gente, né? E a gente vai levando, porque afinal de contas a gente faz, eu já estou aqui, eu acho que não tenho o que fazer, eu amo. Mas aí é onde você precisa avaliar. Será que é amor? Ou é a carência que está ali latente e você não percebeu? Porque você só vai entender o que é amar o outro quando você entender o que é amar você mesmo. E não adianta você dizer que entende de amor se você não tiver passado pela experiência de saber o que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor você só vai compreender quando você tiver um relacionamento e uma experiência com Deus. Porque só Ele vai te ensinar e vai te explicar o que é o verdadeiro amor. Por quê? Porque Ele é o amor. Ele é o próprio amor. Então Ele vai te ensinar como é amar. Sabe por que eu digo que Ele vai te ensinar? É porque Ele vai começar a te fazer perceber o que é amar a si mesmo.
através dele. E você vai começar a se sentir mais segura, sabe? Eu não estou falando aqui desses empoderamento feminino, sabe, que as mulheres falam por aí, eu sou, eu posso, eu aconteço. Não estou falando disso. É porque a presença do Espírito Santo vai começar a trabalhar dentro de você e ela vai começar a te dar filtros. Quantas coisas assim eu já vi, sabe, por aí, essas ofertas de grego, sabe? Que aparece, tão interessada, tá bom. Sabe aqueles interesses que você percebe que a pessoa, sabe, não tem condição nenhuma, não tem comunhão nenhuma com o Pai e que certamente não vai ter comunhão nenhuma com você, que você percebe, o Espírito Santo ele te dá, menina, é uma coisa linda. Ele te dá um filtro que você vê assim, o histórico todinho e você começa, aí você percebe, é carne. E é muito bom, sabe, quando a gente pode ter esse discernimento. Eu já tive a experiência de não ter esse discernimento, de ficar naquela ilusão, gosta de mim, né? E a gente acha que gosta mesmo, porque a pessoa investe tanto, sacrifica tanto, faz tanto movimento ali, né, para demonstrar aquele sentimento. Aí depois que conquista, o que é que faz? Vai embora. Começa a se sair, começa a não estar tão disponível, né? Começa a destratar, começa a sumir, né? Desaparece. Quem nunca? Comenta aí nos comentários suas experiências aí que vocês já passaram. São tantas coisas que a gente vê e a gente fica ali assim, foi que aconteceu, né? Foi que eu fiz, a gente começa logo a se culpar, né? Lógico que nós, né, somos todos falhos, errantes, né? A gente pode, né, ter cometido situações nos relacionamentos porque nós não estamos livres disso. Mas o que nós precisamos observar é que uma coisa que não foi observada no caminho, como se diz, né? Quando o combinado não sai caro. Então, é importante a gente comer, porque olha, até a gente combinando, porque existe também isso, viu? Quantas mulheres teve uma combinação, teve um projeto, casou em santidade, fez tudo aquilo certinho, conversou, acordou e fez tudo bonitinho. E quando foi depois, aconteceu a mesma coisa. A pessoa virou a cabeça e simplesmente decidiu ir embora. Deixando esposa, deixando filhos. Não, vou viver minha vida. Né? E aí? Como é que a mulher fica? Né? Destruída, acabada, sem esperança. Se ela já vivia numa egrégora de carência, né? De dor, aí ela passa o quê? Ela passa a ter uma autoestima lá embaixo, porque ela começa a perceber que aquilo que foi feito é porque ela não presta, porque ela não tem qualidades, porque ela não tem virtudes. Aí ela começa a se depreciar, começa a se achar um nada. Ela perde a vontade de viver, a alegria, o sorriso não existe mais, os olhos não brilham mais, ela deixa de se cuidar, ela começa a trabalhar forçadamente, isso se conseguir, porque tem muitas que nem conseguem trabalhar, não conseguem, porque estão tão feridas, tão amarguradas, entram em depressão, entram em crises de ansiedade, que geram síndrome do pânico, sem contar aquelas, né, que querem tirar a própria vida. Gente, isso é muito sério, quando a gente para analisar como é sério e como vale a pena a gente não ter pressa. A gente sabe, realmente, de fato, quando a gente for escolher alguém,
a gente saber quem a gente está escolhendo para viver ao nosso lado. Porque imagina, olha como isso é importante. Imagina o que é você dividir a tua própria cama com outra pessoa. Isso aí é o limite da intimidade. As pessoas confundem intimidade, né? Pensam que intimidade é questão física. Não, intimidade não é isso. Intimidade é tu abrir a tua vida para que a pessoa que está ali do teu lado, ela conheça aquilo que está dentro de você. Porque o que está fora não é uma questão de intimidade, porque é como se diz, quem conhece só o corpo, não sabe o que está dentro. Quantas vezes a gente está ali de corpo presente nas situações ou nos relacionamentos e está ali, se dando, tratar bem, mas na verdade a gente não está de coração, né? E isso importa. Porque o que importa não é o que aparenta, e sim o que a gente sente, o que a gente está vivendo de fato. Mas para isso, para que a gente saiba como se proceder, como agir e como escolher realmente alguém, a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Porque não existe outra forma, não existe outro modo. Porque Ele é o único que conhece cada ser, cada coração, no profundo e no oculto. Então, diante dele, ninguém se esconde. Ninguém consegue colocar máscara. E olha, sabe o que é lindo? É que aquele que se esconde atrás de máscaras e aquele que está diante do altar, Deus revela aquela máscara. Eu falo porque eu já passei por experiência assim, de Deus revelar. E menina, é incrível como Deus, Ele é perfeito e soberano. A pessoa escondeu as coisas, né? E aí Deus me revelou. Aí eu cheguei para a pessoa e eu disse, olha, isso. Aí ele ficou, né? Porque não existia ninguém que poderia ter contado aquilo para mim, que eu estava aqui, eu estava contando ali, que ele sabia que ele tinha feito. E aí ele ficou assim, abismado, né? Sem entender o que estava acontecendo. E como assim? Como é que ela sabe disso? Quem foi que contou, né? Não tinha ninguém que fosse testemunha para me falar. Mas tinha Deus. Ele é perfeito. Ele justifica os seus. Nesse dia, eu revelei, sabe? A pessoa ficou assim, impressionada, assim, porque eu estava revelando algo que ele tinha feito de errado. E aí, eu olhei para o céu e disse assim, Jesus, nunca mais eu vou duvidar de ti. Por que duvidar? É porque quando a gente tem uma aliança com Deus e a gente conhece alguém, Deus, Ele mostra os sinais. Ele não deixa o seu servo enganado. Ele não deixa. Ele começa a dar os sinais. Só que a gente, por a gente ser falha, errante e tá ali na carência, doido para namorar, né? Coisa assim. Aí a gente olha e faz assim, ah, não, mas isso aí, mas todo mundo erra, né? Todo mundo é falho. Eu também sou. Qual o problema? Né? A gente se, né? Os opostos, assim, os opostos se atraem, assim, mas cada um tem suas falhas, né? Mas na verdade não é assim. Nós temos as nossas falhas, mas a gente não pode se enganar por aquilo que Deus revela, né? Porque o inimigo, ele vai querer fazer isso, ele vai querer essa confusão, da gente achar que o outro não, o outro falha também, né? E ninguém é perfeito mesmo. Então eu tenho que entender, né? Porque a desculpa de muitos é essa. Não, a gente tem que aceitar os defeitos, assim, defeitos que não te afetam, é uma coisa, né? Mas defeitos que te prejudicam na questão de respeito, de aliança, de dignidade, né? De saúde mental e emocional, é outro departamento,
né? Nisso a gente é uma coisa incontestável, a gente não pode discutir e a gente não pode abrir mão, né? Então, nós precisamos perceber que Deus, ele dá os sinais. Então, quando Deus, ele der os sinais para você, não ignore. Peça confirmação antes de tomar qualquer decisão, porque depois o preço será muito maior, será muito mais doloroso. Então, para não ficar muito grande esse vídeo, né, eu quero que vocês atentem a essas 3 coisas, né? Primeiro, que você tenha um relacionamento com Deus, sabe? Que você fortaleça esse relacionamento com Ele, para que Ele te dê discernimento de você saber escolher os seus relacionamentos. Que você saiba quem é a pessoa que está ali do seu lado. E que você atente para cada detalhe. Aí a pessoa, você pode dizer assim, mas Jaque, mas e aí? Eu que casei e eu sou cristã, Deus não é a favor do divórcio, né? A gente não vai falar sobre essa questão, porque assim, a questão do divórcio isso aí é uma coisa muito pessoal e isso ninguém pode opinar por você, né? Isso aí é uma questão entre você e Deus. Se Deus quer que você permaneça com essa pessoa ou não, né? Porque quantas mulheres, né, perdem a vida, né, por estarem em relacionamentos abusivos, por insistir, né, não consegue se livrar. E aí a gente, né, faz a pergunta, né, o que realmente de fato, porque por isso que é importante a gente saber antes da gente se relacionar, porque a gente vai estar evitando muitas dores. Então, se você quiser saber qualquer questão assim mais profunda a respeito disso, você precisa falar com Deus, porque cada caso é um caso, né? E Deus, ele vai direcionar cada pessoa de modo individual ali o que ele quer que faça. Porque ele às vezes ele quer restaurar o relacionamento, mas às vezes as pessoas confundem até essa questão, né? Não, porque Deus não é a favor do divórcio, mas aí é que tá, porque a Bíblia diz assim, o que Deus uniu não separe o homem, né? Mas aí nem todo relacionamento foi unido por Deus, né? Existem relacionamentos que foi decidido pelo homem, porque Deus já tinha dado o aviso e a pessoa bateu o pé, porque eu amo, eu estou apaixonada, né? Só que aí não pediu confirmação a Deus, não avaliou, viu os sinais, mas ignorou, né? Tudo isso é muito delicado, mas atente a cada uma dessas questões, porque isso é muito importante. Atente também sobre a questão, né, da sua autoestima, né? Porque quando você se olha como pequena coisa, você começa, é inconsciente, tá, gente? Você começa a achar que você merece pouca coisa. Aí você pode pensar assim, não, eu não tenho condição de conseguir um companheiro, uma pessoa assim, bacana, uma pessoa, né, sabe? Porque você começa a se achar tão pequenininha que você fica achando, aquele ali não é da minha altura não, né? É como muitos falam, né? É muita areia pro meu caminhãozinho. E assim, não é assim, né? Isso é já uma debilidade da forma que você se vê, né? Isso é chamada da baixa autoestima. É a forma como você se enxerga. Então, se você se enxerga não merecedora, né, de alguém que realmente, né, vale a pena, alguém especial, porque olha, aí você pode dizer assim, Jaque, mas é tão difícil de encontrar. Mas olha, Deus une vidas. Deus marca encontros. Então não perca a esperança, não. E você não precisa ficar catando, não, atirando para tudo que é lado, não. No momento certo, Deus põe a oportunidade, às vezes você está nem esperando e a coisa acontece. Porque Deus faz assim, né? Agora, quando você se coloca diante dele, né? E confia, espera e deixa ele fazer, tá certo? Então,
para finalizar, né, que eu já ia finalizar, mas aí tem tantas coisas nesse tema que precisava ser falado. Eu vou falar a última questão, que é muito importante, que é para tirar toda a tristeza que você está sentindo nesse momento. É o terceiro passo, né? O primeiro é você ter um relacionamento com Deus, né? O segundo é você melhorar a sua autoestima, né? Da forma que você se vê e ligado ao amor próprio, que é como você se trata, né? Então, o terceiro, que está ligado exatamente também ao amor próprio, que é você investir em você. Por quê? Porque quando você passa a se enxergar que você não merece qualquer coisa assim, isso, gente, não é de forma arrogante, tá? Por favor. Não é de forma, porque eu não quero qualquer um, não, porque aí a gente vai estar desmerecendo, tá? Porque quando eu falo melhor, não é aquele que tem dinheiro, aquele que tem pose, tem posto, tem, sabe, patamares altos e elevados, não. Eu falo que são aquelas pessoas que foram transformadas interiormente, que são dignas, pessoas esforçadas, pessoas que são de bom caráter, né? E muitas vezes você encontra até, assim, a maioria, porque como a tendência do ser humano é as pessoas que têm um nível financeiro maior se ensoberbecer, né? Então, a proporção de pessoas, né, soberbas, assim, pode ocorrer, tá? Não estou falando que isso é uma regra não, tá, gente? Isso não é uma regra, não estou falando aqui, né, mas pode ocorrer, né, das pessoas serem muito soberbas, tendo dinheiro, como também pobres, que eu conheço também, gente que não tem nada, mas são altamente soberbas, sabe? E já conheci pessoas que têm dinheiro e são pessoas simples, são pessoas humildes, né? Não são rótulos, tá? Mas eu estou falando assim, é que para que você não, eu estou explicando, para que você não entenda que você merecer alguém melhor é você procurar só pessoas de nível financeiro elevado. Não, não é isso. Porque aí a gente estaria desconsiderando as pessoas que não têm poder aquisitivo maior, né? E, no entanto, tem muitas pessoas que são assim, pessoas boas, pessoas de bom caráter, pessoas de Deus, homens de Deus, entende? E você tá ali, ó, sempre, né, observando o detalhe e também o que Deus tem a dizer para você a respeito daquela pessoa. Porque tem gente que pensa assim, não, eu vou, como é que eu vou orar? Deus não vai responder. Deus fala, Deus fala. Permita Ele falar com você, tá bom? Então, que você invista em você, que você faça as coisas que você precisa fazer por você, né? Se precisar estudar, estude. Se você precisar se cuidar, se cuide. Eleve essa importância de você cuidar de você mesmo, porque aí é onde você vai entender o que é o amor próprio. Porque quando você entra nessa capacidade, sabe, você passa a entender automaticamente a saber o quê? A escolher quem vai entrar na sua vida. Eu me lembro uma vez de uma história que eu vi do Fábio de Mello, e ele contou assim que teve uma mulher que chegou assim contando a respeito disso, que estava super mal, super triste, dizendo que o marido dela tinha abandonado e ela estava assim, sabe, sem chão, estava destruída. E ela disse que perdeu a razão da vida dela, não tinha mais alegria de nada, que não sabia mais o que fazer. E aí o Fábio de Mello olhou para baixo assim, botou a cabeça assim para baixo e fez: meu Deus, o que é que eu vou dizer para essa mulher numa hora dessa? E aí foi quando o Espírito Santo, né, falou para ele. Veja que coisa curiosa, parece estranho, mas Deus conhece. Ele olhou para baixo, aí olhou para os pés dela, os pés todo desfeito, todo sujo, sabe? As unhas mal feitas, os pés sujos. Ele olhou para baixo assim, quando ele ficou perguntando a Deus o que ele ia fazer.
Aí ele disse que olhou para os pés dela, que ele viu aquelas pessoas, ele fez assim. Ele disse que, ao entender dele, ele estava dizendo assim, né? Olha, seu marido lhe deixou porque você olha para os seus pés. Olha aí como é que você tá. Você precisa se cuidar. Eu tô rindo porque, assim, a mesma coisa foi a reação da mulher. Ela, assim, foi porque ela está entendendo dessa forma, né? Ela começou a rir. Porque ela disse, padre, ele disse que ficou, assim, tremendo, porque ele disse, pronto, a mulher vai me bater, né? Falando isso. Mas aí